Mais uma vez, feliz Dia dos Pais. Hoje, então, estamos retomando agora a nossa escola dominical, num dia especial, diferente, mas a nossa série segue sendo a mesma, as raízes da fé cristã. E hoje o nosso tema, como eu disse na semana passada, é um tema muito prático. Todos nós temos implicação com esse tema de alguma maneira. Mesmo quem não queira deve ter também. Porque está no nosso dia a dia. Já está até colocado ali. Arrependimento, perdão e paz. E nós vamos começar então lendo o texto escolhido para embasar essa meditação que nós teremos, na verdade essa conversa que nós teremos aqui, porque quanto mais participativo for, melhores resultados nós teremos aqui. A Suzy vai ler então para o nosso início o Salmo de número 32, os primeiros 7 versículos, amém? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Amém. Eu esqueci de fazer a chamada, mas eu acho que não vamos, depois a gente mais ou menos sabe quem está presente hoje na aula, então a gente faz a chamada à distância, pode ser? Vamos então orar por esse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós temos diante de nós, Senhor, a Tua Palavra. Senhor, essa palavra que é sábia, essa palavra que é santa, e ela sempre, Senhor, tem para nós algo mais. Que Tu estejas agora, Senhor, nos usando aqui para que possamos, na meditação, aprendermos e crescermos mais em Ti e na Tua vontade, no propósito para a nossa vida. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Então nós acabamos de ler um salmo, né, do conhecido rei Davi. E esse salmo foi escrito num momento muito difícil da vida dele, porque ele tinha cometido um triplo pecado e ele estava assim, completamente abatido, completamente entristecido e realmente ele estava assim, na lona, tinha sido colocado na lona porque ele se deu conta do que ele tinha feito, do arrependimento, né, que bateu na vida dele, e ele estava completamente sem paz. Completamente sem paz, tinha perdido a paz. Você sabe o que acontece, né? O que aconteceu? Ele adulterou com uma mulher chamada Betseba, e depois de adulterar, ele tentou ainda consertar esse erro dele. Aí ele enviou o marido dela para a guerra, para ele morrer na frente de batalha, o Urias, né? E depois ele ainda por cima tentou dissimular o erro dele, casando com ela, sabendo que ela tinha engravidado. Você sabe dessa história triste, né? Bem assim, clássica, e que é impressionante como a Bíblia ela não esconde esse tipo de pecado logo de um rei do porte do rei Davi. Só que o rei Davi era assim, ele era muito pecador, mas muito mais arrependido, né? Ele se arrependia muito mais do que pecava. Então ele recebia o perdão de Deus porque o arrependimento dele era verdadeiro. Agora a gente vai ver como o pecado é exatamente essa nossa falha para com Deus e que impede a nossa comunhão com Ele.
Tem dois textos que nós vamos ler, porque o pecado ele tem essa capacidade de tirar a paz do nosso coração. Claro que uma vez que a pessoa tem a consciência do pecado, tem gente que peca e nem se dá conta e aí segue a vida. Mas no caso da pessoa se arrepender e ter consciência da vontade de Deus e saber que está distante da vontade de Deus, ela vai se arrepender e vai ter a paz retirada. A Suzy vai ler então para nós 1 de João 1,6 e depois Romanos 3,23 para a gente ver o que a Bíblia diz. João 1,6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém. Então a gente está vendo que o pecado ele suja a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, ele suja, né? Ele coloca sujeira dentro de nós e essa sujeira acaba nos impedindo de ter comunhão com Deus. E a questão do pecado não é, e eu aprendi isso até uma vez quando eu era lá da catedral com um pastor, porque a gente estava trabalhando na classe dos jovens a questão do tamanho do pecado e do tamanho do pecador. E o que a gente percebe é que, na verdade, a única diferença que tem entre um pecador e outro é apenas a intensidade, não é a natureza, porque a natureza é a mesma, o pecado é o mesmo, apenas a intensidade, o tamanho do pecado, que pode ser maior ou menor, mas a natureza de pecado é a mesma em todas. Então, essa é nós não temos diferença de natureza, a natureza potencial do ser humano é para o mal, é para o pecado. E a gente percebe isso desde o início lá do Gênesis, né, quando o pecado entra através de Eva e Adão, e que logo a seguir com Caim. Em seguida o Caim já manifesta essa maldade que nasce dentro de nós, porque o nosso sangue foi contaminado pelo pecado. Agora a gente vai ler Gênesis 6, 5 e depois 8, 21, para ver como isso não é... Isso é desde o princípio lá da humanidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. 8:21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é mal desde a sua meninice, nem tomarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Então a gente percebe aí que desde o início, pelo pecado lá, da contaminação, o ser humano nasce com essa tendência ao mal. Sem Deus, o ser humano é maldade. E só que aí Deus, claro que ele sempre tem solução para tudo, né? Ele é Deus, ele pode tudo. Então ele, pela graça dele que ele derrama sobre nós, ele nos apresenta uma saída, uma alternativa, uma solução que é o perdão, para nos livrar dessa culpa que nos atormenta, porque nos leva para o inferno. Tem uma palavra grega chamada, vocês estão vendo aí, né, no texto que foi distribuído, hamartia, que é como se traduz o pecado lá, e que significa sair do caminho, errar o alvo ou viver fora dos padrões estabelecidos por Deus. Então, isso de ter o pecado coberto tem a ver muito, né, cobrir o nosso pecado tem a ver muito com o sangue que o sacerdote, quando entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, derramava sobre a tampa da Arca da Aliança. Ele derramava o sangue ali para livrar o povo, né, que servia como limpeza do pecado dele e do povo. E então, porque aparecia ali a ideia de que o pecado não era visto mais, né? Quando o sangue passava por cima do propiciatório, parece que desaparecia o pecado, porque o sangue estava cobrindo. Então, a ideia de cobrir
está ligada a isso. E o versículo 1 desse texto lá que Davi escreve já ilustra isso. E isso, por outro lado, também já está apontando para o futuro. Está apontando para o que Jesus ia passar pelo sacrifício dele na cruz, vertendo o seu sangue. E quando, né, no entendimento assim quando Deus vê que o sangue foi derramado, ele entende que houve um juízo e houve um pagamento por esse juízo. Então essa é a ideia. Porque tem que haver justiça pelo pecado. O pecado não pode ficar impune. Deus, ele não é aquele Deus completamente bonzinho e bondoso que vai ignorar as coisas, que vai, não, deixa de lado isso. Não é assim. Deus não é assim, ele não abre mão, ele não abre exceções, inclusive. Né? Então ele não dá, como está escrito aí que eu botei, ele não dá jeitinho. Né? Deus não é um Deus de jeitinho, ele é um Deus de soluções. Agora a gente pode mudar de slide para seguir no texto que vocês têm também aí tem aí na lição impressa. No Antigo Testamento era usado o cordeiro, né? A gente sabe por quê? Porque na Páscoa foi instituído o cordeiro em remissão dos pecados. Mas no Novo Testamento, então, o que Deus faz, a solução de Deus, é enviar também um cordeiro, só que é um cordeiro definitivo para cumprir a sua justiça, que é Jesus, porque ele morreu como nosso substituto. Ele, né, digamos que estava todo mundo lá na forca e ele foi lá, não, agora eu que entro na forca. É assim que Deus fez, para aqueles que aceitam. Né? Deus aplica então o juízo no próprio Filho dele, para que o sangue dele cubra o nosso pecado. A partir então do Novo Testamento já existe Jesus como nosso Redentor. Porque na lei de Deus está escrito que quem peca precisa pagar com o sangue puro, o sangue sem pecado. E como Deus é fiel, como eu disse, Deus não é um Deus de ir pela porta dos fundos, ele exige isso. Né? Então ele exige que essa dívida seja paga, só que tem que ser de sangue puro. E o único sangue puro que já teve foi, né, de um ser humano, foi o de Jesus Cristo, filho dele. Então, por isso que a gente tem essa alternativa, essa solução, que é a solução que Deus apresentou para nós, inclusive porque aí nós fomos também incluídos, né? Eu digo, os gentios fomos incluídos nesse povo. Quando Deus envia Jesus, nós passamos a fazer parte, ou poder fazer parte do povo de Deus, porque até então era o povo de Israel que tinha essa prerrogativa. Então aí Deus estende essa possibilidade de redenção e de resgate do pecado para toda a humanidade através de Jesus, independente do seu povo, da sua nação, qualquer coisa. O sangue de Adão, então, era um sangue que ficou impuro, né? Mas aí houve a remissão pelo sangue de um outro Adão que tinha o sangue puro por ser perfeito. Por isso a gente diz que ele é o nosso advogado, porque ele toma a nossa causa para ele e nos livra, e nos intercede por nós junto ao Criador, junto a Deus. Então, o sacrifício de Jesus veio nos possibilitar ter a recomunhão com Deus, a redenção do pecado. Mas aí tem que ter uma contrapartida, que não é uma contrapartida difícil e nem custosa, que é o arrependimento, o reconhecimento, primeiro do pecado, né, o arrependimento pelo pecado, o pedido de perdão para receber então o perdão de Deus e para obter isso que nós colocamos ali no terceiro item, que é a paz. Porque esses três itens, arrependimento, perdão e paz, eles são sequenciais, né? Um está ligado ao outro. Eu não disse aqui, mas repito de novo para lembrar, quem quiser levantar a mão e participar, pode ficar à vontade. A gente está, na verdade, nesses textos, a gente está recapitulando conceitos e valores do cristianismo. Né? Não existe aqui nenhuma novidade assim, em termos de... Nós estamos repassando, né, para relembrarmos, para termos novamente presente, porque isso também é mandamento de Deus, que a gente constantemente volte às origens e passe de novo pelos ensinos que Ele quer de nós. Então, eu acho interessante falar
fale sobre essa questão da recomunhão. Porque às vezes a gente lembra do sacrifício de Jesus por nós como aquele que nos perdoa porque Ele nos amava. E nos ama de fato. Mas essa questão da paz, né? Arrependimento e paz. A gente confunde paz muitas vezes com o nosso sentimento de estar bem conosco, de não ter conflitos. Só que aqui quando a Bíblia fala paz, o shalom de Deus, é a paz com Ele. A gente não pode esquecer que Deus está virado com a gente, né? Que havia uma ira de Deus Todo-Poderoso contra o ser humano. Se não me engano, eu acho que é em Romanos capítulo 5 que fala sobre isso, né? Que Deus, Ele tinha inimizade conosco. Já pensou em inimizade com a gente? Né? Tem uma dificuldade de relacionamento a ponto da ira dele querer nos esmagar mesmo, né? Porque imagina, o pecado todo subindo, a gente leu ali em Gênesis capítulo 6, foi lido, sobre o pecado, né? Deus dizia, olha, a imaginação do homem, os intentos, os desígnios do homem são maus. Me arrependo de ter feito ele, né? Em Gênesis 8 também ele fala isso. Então, chegou até a presença de Deus, todas as mortes, todos os estupros, todas as mentiras, todos os acordos quebrados, todos os pecados, isso deixa Deus irado, profundamente irado. Principalmente quando, como diz o Salmo, diz o tolo no seu coração, não a Deus, né? Principalmente quando as pessoas afrontam a glória de Deus e acham que são suficientes sem Deus. Então essa ira de Deus que quer nos esmagar é falta de paz, nós não temos paz. Nesse aspecto, o ser humano jamais poderia ter paz com Deus, porque é uma guerra infinita. Mas Jesus, ele possibilitou, Jesus aplacou a ira de Deus. Isso que é interessante. Deus irado contra o ser humano, Jesus chega e diz, não, vou fazer uma coisa, vai satisfazer o Senhor, vai satisfazer a tua ira, porque o meu sacrifício vai ser perfeito, a minha perfeição vai ser a tua altura, então tu vai ficar completamente satisfeito, e aí a paz então que eu vou restabelecer no teu coração é para que você se relacione. Por isso que o arrependimento e o perdão e a paz estão intrinsecamente ligados, como descrito aqui, né? O arrependimento é o primeiro passo para receber o perdão de Deus, e o perdão de Deus leva a paz interior e com Ele. Tem pessoas que são aflitas, não sei se vocês já conheceram pessoas assim, que são afligidas pelos seus pecados e têm raiva de tudo e de todos, até de Deus. São pessoas que já vivem a ira de Deus no seu coração, né? Não tem paz com Deus. E o legal é que Jesus, ele possibilita isso. Dou um exemplo disso, né? Eu já fiquei muito aflito pelos meus pecados, de pensar que Deus talvez eu não tivesse mais chance para mim já. Sabe aquela dúvida, será que Deus ainda vai me perdoar? Será que Deus ainda me ama? E essa aflição nasceu no meu coração e eu não sabia se de fato Jesus estava a fim de investir em mim ainda ou não. Os meus pecados eram muitos. E o Wesley viveu algo semelhante, Lutero viveu algo semelhante, todo mundo que eu conheço da história viveu algo semelhante. A dúvida, né? Quem nunca de nós aqui teve dúvida se de fato Deus está se agradando da gente ou está bravo com a gente? Será que Ele me perdoou? Será que eu consigo? E aí o testemunho do Wesley, também o meu testemunho do Lutero, de tantas pessoas que nós temos à nossa volta é que quando a gente percebe que Deus nos perdoa, é aquela paz no nosso coração que diz, não, tá bom, testifica dentro de mim que Ele me perdoou e que agora eu preciso rapidamente voltar para os caminhos do Senhor e trabalhar. Mas isso só é possível porque um dia Cristo abriu esse caminho, né? Não tem como ter paz sem perdão, não tem como ter perdão sem arrependimento, por isso a ligação dele. Amém. Pois é, e essas três virtudes, elas são muito presentes na vida cristã, na nossa vida individualmente. Essas três virtudes têm que estar todos os dias no nosso pensamento. Digamos, não de maneira assim que nós não estejamos falando, pensando, mas isso tem que estar no nosso subconsciente, pelo menos todo o tempo, porque isso faz parte central da vida cristã. Porque é um ciclo virtuoso que precisa acontecer. Por quê? Porque nós, mesmo livres do pecado, libertos pelo sangue e por aceitar a redenção de Jesus, nós não estamos livres da nossa carnalidade de maneira total. Por enquanto, um dia estaremos. Mas enquanto isso a gente precisa estar vigilante. Então todos os dias nós precisamos nos lembrar disso, né? De que nós somos pecadores, precisamos nos cuidar e precisamos buscar estar sempre em comunhão com Deus e sabendo que Deus está pronto a nos perdoar se nós nos arrependermos. Mas isso faz parte da vida cristã cotidianamente. Amém? Agora a gente vai tratar de cada um individualmente. Pedir para o irmão Flávio colocar o slide do arrependimento.
E a leitura vai ser em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Então, o João Batista, lá desde o início, já pregava isso, né, no deserto da Judéia, a necessidade de arrependimento de qualquer pessoa, qualquer ser humano, por mais que ele não faça nada, ele é um ser humano, e só por isso ele já tem que pedir, já tem que se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Deus. Só por isso, só pelo fato de ter nascido humano. Né, a gente viu hoje ali a menina, a Isabelle, ela é uma menina, uma criança, ainda inocente, mas ela nasceu humana e ela vai ter que um dia também se arrepender e também pedir perdão e aceitar o perdão de Deus, porque nós nascemos assim, né? Então o arrependimento começa por isso, porque nascemos de Adão, somos pecadores, precisamos nos arrepender. E o que a Bíblia diz sobre o arrependimento? Que ele é uma mudança, uma conversão de mente e de coração, abandonando aquilo que foi feito, né, e buscando retornar, voltar para Deus. Então, aí buscando o perdão e a transformação. É uma palavra hebraica que significa shuv, que quer dizer metanoia, em grego. Né, em hebraico é shuv e em grego é metanoia. Eu não sei se as pronúncias estão corretas, porque a gente lê em português. Eu acho que em hebraico está diferente. Mas o que significa isso? É uma mudança de 3 fatores que a gente precisa ter. O primeiro é da mente, o segundo é da emoção e o terceiro é da vontade. Tem que mudar. Para haver um arrependimento verdadeiro, tem que haver essas 3 mudanças. Isso é um ciclo. Então, a razão faz a gente reconhecer que errou, reconhecer o erro. Como eu disse aqui, muita gente nem faz isso, nem o erro reconhece, acha que está certo, né? Mesmo com o pecado, acha que está certo, não chega nesse nível. Segundo é a emoção, que é ficar triste por causa do erro cometido. Então, eu sei que eu errei e fico triste por isso. E tem o terceiro, que é a volição, que é a vontade, que significa voltar e pedir perdão, ou voltar e reconhecer publicamente, ou voltar e tentar se redimir. E aqui a gente vai ter um exemplo sobre isso, né? A Bíblia fala que o verdadeiro arrependimento, ele gera tristeza. O verdadeiro arrependimento gera tristeza pelo pecado. Né? Ao contrário da tristeza do mundo, que não acontece isso. Né? Ele leva à morte. E o verdadeiro arrependimento, ele coloca no ser humano uma condição nem temporal, assim, ó, de humildade. Quando a pessoa reconhece o erro, ela está tendo aquele lapso, digamos, ou não só lapso, mas aquela manifestação de humildade, porque quando a gente reconhece que errou, a gente é humilde. Né? E isso, claro que isso aí não é a constante na nossa vida, e nem deve ser, porque aí a medicina vai dizer que vai ter outro problema se todo mundo só se achar pecador e errado o tempo todo. Então tem que haver um equilíbrio disso aí, né? Mas tem que saber isso, que a gente precisa sentir tristeza. Né? Arrependimento é isso. A gente vai ter um exemplo muito claro na Bíblia, né? De 2 pessoas que eram próximas a Jesus, uma o Pedro e outra o Judas Iscariotes. 2 pessoas muito próximas, do ciclo bem próximo de Jesus, do dia a dia, e que tiveram momentos em que erraram e pecaram e se arrependeram, só que com consequências diferentes, com manifestações diferentes. Na primeira, você sabe, né, da história do Pedro, que negou Jesus, né? Jesus falou que ele ia negar, e ele disse que não, mas acabou negando, só que ele acabou se arrependendo realmente. Acabou se arrependendo, chorou, foi lá. A Bíblia não fala isso, mas provavelmente ele foi lá, pediu perdão, se ajoelhou nos pés de Jesus e, né, foi realmente, ele cumpriu o ciclo, esse ciclo de 3 itens que eu falei. E ele foi restaurado por isso. Por quê? Porque aí o pecado dele foi restaurado, porque ele cumpriu aquele ciclo. Ele se limpou, se redimiu. Já o Judas, não.
o Judas não aconteceu isso. Por quê? Porque o Judas foi lá, traiu Jesus pelas moedas de prata, entregou lá, né, para os sacerdotes, lá para o pessoal dos judeus. Só que aí o que aconteceu? Ele reconheceu o erro, reconheceu. Ele se arrependeu. Inclusive, tanto ele se arrependeu que foi lá para se enforcar. Só que ele não fez a terceira etapa do ciclo. Ele não foi a Jesus pedir restauração, pedir perdão e dizer, olha, estou arrependido e quero continuar. Ele não fez isso. Ele rompeu o ciclo e acabou ficou para trás. Ele ficou no remorso. Até então é remorso, o que ele teve. O arrependimento, em vez de gerar restauração, gerou remorso. Essa é a diferença entre os dois. Então, o arrependimento é um processo essencial, um processo completo, para a restauração dos pecados e relacionamento com Deus. E a Bíblia fala sobre a alegria no céu, quando o pecador se arrepende, demonstrando que é importante haver o arrependimento. É fundamental para qualquer cristão. Não existe nem uma pessoa que seja, digamos, dita convertida ou seguidora ou discípula de Jesus sem ter esse item fundamental que é do arrependimento. E como eu disse, não é uma vez só. Vai acontecer várias vezes na vida, porque a gente é falho. E falho tem que estar vigilante. Então, quando há transformação de vida, há alegria no céu, pelo arrependimento e pela aceitação do perdão de Deus, que Deus oferece gratuitamente a nós. Agora a gente vai ver alguns exemplos na Bíblia também sobre isso. Se o irmão Flávio puder passar o slide. Arrependimento e alguns exemplos, e a gente poderia encontrar outros aí. O filho pródigo, história muito conhecida, a gente não vai ler aqui, se alguém quiser procurar depois, que também, pela juventude e tal, imaturidade, foi lá, desperdiçou os bens do pai, achou que sabia tudo, Quanto mais jovem, mais a gente sabe as coisas, Exatamente. Quanto mais jovem, mais se sabe, mas quanto mais velho, a gente não sabe nada disso. Então ele foi lá e pediu perdão para o pai e foi restaurado. E o pai recebeu ele de braços abertos, aqui ilustrando, fazendo uma analogia com Deus, que está sempre pronto a nos acolher de volta. O outro foi o Zaqueu, O Zaqueu também era um cobrador de impostos corrupto, que cobrava para mais, que sonegava. Imagina o que ele não fazia, A gente olhando para hoje aí, o que acontece. E aí o que ele fez também? Jesus foi lá, vou jantar contigo. Jesus se convidou, foi lá e ele se arrependeu, recebeu perdão e foi restaurado também, cumpriu também o ciclo do arrependimento. O povo de Nínive, também, que depois de muito penar também acabou se arrependendo, pela pregação de Jonatas para evitar sua destruição. Bom, e tem dois tipos de arrependimento, Para completar essa parte do arrependimento, tem dois tipos. O primeiro é o genuíno, que é um reconhecimento profundo da pecaminosidade, com tristeza e o desejo de mudança, que é esse ciclo que eu falei, que são 3. E o superficial é um reconhecimento, mas sem a mudança, sem o desejo de mudança. Eu errei, me arrependo, mas não vai adiante, fica por isso mesmo. E aí precisa retornar de novo, porque vai acontecer tudo outra vez. E o arrependimento na Bíblia, então, é esse tema central, da nossa... Aí daí vem a palavra religião, da nossa religação com Deus, porque sem o arrependimento não é possível haver essa religação com Deus. E por mais que a gente erre, vai errar, eu vou errar, vocês vão errar, não se preocupem. Aí depois de errar, a gente tem que reconhecer, tem que se arrepender e ter a intenção de não pecar mais e de voltar para Deus. Ok? Então é isso que a gente sabe sobre o arrependimento. Se alguém quiser fazer alguma colocação aí, pergunta, etc., podemos conversar sobre isso, porque nós temos o tempo ali, bem livre. Isso é um conceito que todos nós temos presente, desde criancinhas, nós temos o conceito do arrependimento em nós. A gente não precisa explicar para entender o que é. Não é algo que se consiga teorizar muito, é algo bem prático. Fiz coisa errada e me arrependo. Não devia ter feito. Ok?
adiante, então, o slide agora sobre o perdão. A leitura em Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A gente vai ver depois, aqui num parênteses, que esse ciclo, ele não vale apenas no nosso relacionamento com Deus. Ele vale também no relacionamento com a sociedade, com o nosso meio onde nós estamos, né? Então isso é uma coisa só em duas direções, né? Porque o sentimento é o mesmo, né? Não é possível, a gente viu até pela Bíblia que não é possível falar uma coisa e ser outra, ou dizer uma coisa e viver outra. Isso não é. Aí sim a medicina vai ter que nos ajudar, porque vai ter alguma questão né, complicada aqui, né? Porque se a pessoa fizer isso, ela vai estar vai estar com problema mental. Então, a Bíblia ensina que o arrependimento é uma condição para receber o perdão. E Deus está sempre disponível a perdoar quem se arrepende sinceramente, de coração, né? De forma real, verdadeira. E a gente sabe que só Deus sonda o nosso coração. Nenhum ser humano pode sondar o coração do outro, senão não teria graça, né? Então, só Deus realmente sonda e nos conhece. Só Ele pode. Não tem mais ninguém que possa. E o perdão que Deus nos dá só é possível através da fé em Jesus Cristo e do reconhecimento do sacrifício dele na cruz, porque a gente tem que ter o nosso pecado pago. E se a gente não aceitar Jesus, a gente não vai aceitar essa redenção do pecado pago. Beleza. Aí a gente consegue ver que a confissão não é só falar o pecado, né? A confissão só tem valor se esse arrependimento for genuíno. Se quiseres conversar sobre isso para a gente, acho que é importante. A confissão não pode ser só um ritual. Exatamente. A confissão é algo que tem que partir da vontade. Ela não pode ser só da boca para fora, como se diz. Não pode, como a gente faz nos cultos, nas liturgias, muitas vezes, né? Agora vamos confessar. Não, ela tem que ser real, ela tem que ser genuína e ela tem que ser sobre o pecado. Ela tem que ser sobre o nosso pecado, não pode ser genérica, né? Cada um de nós individualmente tem que confessar e se arrepender e se disponibilizar a não retornar ao pecado. O pecado tem que nos entristecer. Assim, ele não pode nos deixar indiferentes, né? E isso que eu vejo que acontece. A gente não pode ficar indiferente. Se a gente for indiferente, a gente não se arrependeu, na verdade. Porque aí é muito fácil falar e não interiormente não ser mudado, né? E claro que isso aí exige de nós um grau de humildade, né? De humildade para reconhecer isso e para dizer, realmente eu sou falho, mas eu vou procurar melhorar, e eu estou muito triste do que me aconteceu, com o que eu fiz, com a minha má intenção, com o meu mau pensamento, com a palavra que resvalou nisso. Isso tem que ser verdadeiro. E isso aí vai, como eu disse, nos dois sentidos, no sentido com Deus e no sentido com o próximo, porque o sentimento tem que ser o mesmo. Ele não pode ser diferente para o próximo ou diferente para Deus. A Bíblia diz isso também, né? Então a gente tem que estar com a confissão sempre atualizada de Deus, eu acho. Atualizada. Ela tem que estar para o momento que a gente está dentro, a nossa realidade de vida hoje. O que a gente fez hoje, o que a gente não fez hoje, porque também tem essa questão, né? Muitas vezes a gente não faz. Eu mesmo, às vezes, eu penso assim, eu peço a Deus perdão porque eu devia ter feito algo que eu não fiz, eu falhei. Essa omissão, muitas vezes, é bem presente. Então, a gente pensa assim, não, só o que eu fiz de errado, eu vou ficar aqui de braço cruzado, não vai ter problema nenhum, vou ficar tranquilo, não vou cometer nada. Mas, às vezes, é o contrário, a gente tem que fazer e não faz. E aí é que está o erro, né? Então, é importante isso também. Porque a confissão geralmente parece sobre algo praticado, pensado, dito. Mas não, é sobre algo não dito. Não pensado e não praticado. É algo que tem que ter isso muito, muito presente, eu vejo. A fé também é passiva. Aliás, desculpe, o pecado também é passivo. A fé é ativa. O pecado também é passivo. É assim que eu entendo, pastora, essa questão. Você não precisa fazer nada para pecar, você peca sozinho. Agora, para perdoar, para se arrepender, você tem que ter uma atitude. Exatamente.
E o perdão de Deus é completo e permanente, né? O que significa completo e permanente? Deus não fica lá nos cobrando. Né? O abate, lembra aquele dia lá que fez isso? Ó, isso aqui está mal. Deus não faz isso. Quando Ele perdoa mesmo. Agora a gente vai ler então Jeremias 31, 34, para entender isso que está escrito lá. 31, 34. Tem outros textos ali depois, quem quiser buscar. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então aí a gente vê que o perdão que Deus oferece é real, verdadeiro, e ele é assim, aquele perdão que esquece que a gente fez. Ele perdoou mesmo. Ele não fez só assim de conta, não, agora eu perdoei, mas olha, cuida com isso aqui, porque isso aqui eu estou marcando. Não, ele perdoa mesmo. E agora a gente vai então passar para o outro sentido, o sentido horizontal do perdão, que é com relação ao nosso próximo. E já lembrando que o que significa perdoar? Perdoar não significa ignorar a ofensa. Isso aí também é uma coisa que a gente tende a fazer. Eu ignoro. Não foi para mim. Também isso não. A gente tem que receber a ofensa e perdoar. Isso também é interessante, né? Porque a gente às vezes tenta fugir daquilo que tem de ruim na nossa vida e ignorar aquilo que aconteceu. Isso também não é de Deus. A gente tem que aceitar aquilo, porque aquilo está no nosso caminho, está na nossa vida, e a gente tem que encarar aquele momento. Se alguém nos ofendeu, ofendeu. Aí o perdão vai acontecer, porque se a gente ignorar que houve ofensa, não vai haver perdão. O perdão só existe quando existe o que perdoar. Se não existe o que perdoar, não tem por que ter perdão. E não é verdade, porque aí começa o quê? A gerar ressentimento. Né? Então, quando a gente ignora a ofensa, ou quando a gente perdoa, mas não esquece, aí isso gera um ressentimento. E nunca vai restabelecer, nunca vai restaurar completamente o relacionamento. E a intenção é que o perdão restaure o relacionamento. Eu botei lá 1 Coríntios 13, 4 e 5, que mostra lá as virtudes do amor, que faz exatamente isso. O amor não é algo teórico, ele é algo prático, objetivo, e é assim, é operoso, ele trabalha. E também por quê? Porque perdoar é um mandamento. Perdoar é um mandamento bíblico. Não é assim algo que Deus eu recomendo a vocês que, se der, nas situações mais fáceis, perdoem. Não, ele manda perdoar todas. É um mandamento, como está escrito, a gente vai ver agora em Mateus 6, 14 e 15, Jesus falando e juntando, né, os perdões, porque a gente pensa que é coisa separada. A atitude de perdoar é uma só com relação a Deus e ao próximo. A cruz tem dois sentidos, mas é tudo a mesma coisa. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então aí a gente viu que Deus joga certo, né? Jesus está falando, afirmando assim claramente as coisas. Ele não está dizendo, não, Deus é bondoso e agora tudo bem. Não, ele está dizendo, se vocês perdoarem ao irmão, ao próximo, eu vou perdoar. Deus vai perdoar, senão não. Ele é claro, ele é direto, ele não tem rodeios nessa passagem, e isso aí muitas vezes choca muito as pessoas que escutam. Mas é a verdade, a gente não pode fugir disso. É isso que ele está enfatizando, a importância do perdão mútuo, como pré-requisito para o perdão divino. A falta de perdão também é condenada como prejudicial, tanto para quem não perdoa, quanto para quem é ofendido.
Na oração dominical que Jesus ensinou, isso também está escrito, né? Tá unindo a nossa relação com Deus e a nossa relação com o outro, com o próximo. Suzy, Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí ele está reforçando também, né? Está reforçando que o pedido que a gente faz a Deus, ele tem que ser também entregue ao próximo. Tem que ser entregue ao próximo. Tem uma situação na Bíblia de um cara que pediu o perdão das dívidas para o seu patrão, mas ele não perdoou quem devia a ele. Tem uma parábola de Jesus sobre isso que mostra exatamente isso, né? Que ele quer a anistia das dívidas, mas ele não quer anistiar quem está devendo para ele. Isso aí daí não é do agrado de Deus, e Deus vê e Deus corta, e isso não dá certo, né? Então esse sentimento ele tem que ser nos dois sentidos, com Deus e o próximo. Depois, em outros trechos, Jesus também fala sobre o perdão contínuo e abundante, e a gente vai ler um deles agora, que fala em Mateus 18, 21 e 22, porque na cultura judaica, o 7 é o número da perfeição, significa o número da totalidade, da integralidade. Então o Pedro chega e pergunta para Jesus, né? Quantas vezes eu devo perdoar? É 7? 7 já seria maravilhoso, porque 7 é a perfeição. E aí vamos ver o que Jesus diz. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então Jesus aí coloca no superlativo, né? Ele vai muito além daquilo que já era exigido deles. Então, se no Antigo Testamento era exigido 7 e eles já estavam querendo diminuir essa intensidade, Jesus chega e coloca mais intensidade sobre isso. Jesus aumenta o dever de perdoar, colocando isso, que significa totalmente, sempre, não tem nenhuma ocasião. E também o que me chama a atenção nisso é que Jesus sabe que esse perdão vai ser sempre necessário, né? Sempre, por mais que se perdoe, ele vai ser necessário de novo. O perdão vai ter que acontecer de novo em situações semelhantes, com as mesmas pessoas às vezes, né? Em momentos muito parecidos. Então isso a gente vai ter que perdoar sempre. Então é um exercício assim, ó, que não termina nunca, que é para a vida inteira, né? E a gente sabe que o perdão, ele cura, né? O perdão, assim como os sentimentos bons, né, assim, favoráveis, eles não que eles curem, mas eles evitam doença, né? Evita doença psíquica geralmente, porque as doenças psíquicas muitas vezes são geradas por isso, pela amargura, pela falta de perdão, pelo ressentimento, por ficar meditando, pensando, falando, murmurando questões negativas sobre si mesmo, sobre a sua própria vida ou sobre outros também, né? E o perdão, ele trabalha exatamente para isso, para tentar restaurar de maneira que não haja esse problema nos relacionamentos, esse sentimento mal conosco, né, de umas pessoas pelas outras. Então, a saída para essas questões de relacionamento é o perdão, não, porque ele liberta. O perdão liberta. E ele liberta não apenas quem é perdoado. Muitas vezes quem é perdoado nem está sabendo que está sendo perdoado e está sendo perdoado. Porque o perdoador, ele é liberto quando ele perdoa. E muitas vezes aquele que causou alguma coisa não está nem aí, né? Não está nem ligado na situação, e a outra pessoa está lá sem perdoar ele, porque ele ou acha que ele fez alguma coisa, ou ele fez, né? Então o perdão é libertador. Isso sim é libertação, pastor. Isso é libertação. A gente fala muito aqui na teologia da libertação, isso é libertação. Então ao perdoar a gente se livra, né, dos ressentimentos, desses sentimentos negativos, né, que nos causam mágoa, nos prejudicam emocionalmente, né, e geram barreiras, né, em todos os sentidos nas nossas relações.
E de certa forma, eu coloquei aqui, né, me atrevi a colocar aqui, que a saúde espiritual passa por aí. A falta do perdão é um problema de saúde espiritual. É uma doença espiritual a falta de perdão, né? Porque a pessoa precisa de uma restauração espiritual na sua vida, que não consegue perdoar, né? Também em Mateus 18:35 também Jesus ressalta de novo isso, né? A declaração reitera que o perdão concedido aos outros é no mesmo sentido do perdão recebido de Deus. Então aí a Bíblia deixa claro que, até se as pessoas quiserem ler Mateus 18:35, que o perdão não é uma sugestão, não é assim, olha, isso está ali, né? Se vocês quiserem, não, isso é um mandamento, é uma obrigação, né? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Exatamente, ele está dizendo que a gente precisa perdoar para ser perdoado, por Deus, não é nem pelos outros, né? Porque essa é uma outra questão, né? O ser humano tende a depender do outro para tomar uma atitude. E o que Deus quer não é isso, é que a gente tome a atitude independente da atitude do outro. Porque se a gente for depender da atitude do outro, sempre vai ser falha, em algum momento vai falhar dos dois lados, né? Então a gente não tem que perdoar por causa da pessoa, por causa do que ela fez ou dela, mas porque Deus disse que tem que perdoar. É por causa de Deus que a gente perdoa, não é por causa da pessoa, né? E isso também a gente confunde muitas vezes. Não, se eu gosto da pessoa, ela me fez alguma coisa, eu vou perdoar. Mas se eu não gosto dela, não vou perdoar. Não é isso. Deus, por causa de Deus, eu vou perdoar as duas. É Deus que está nos orientando nesse sentido, né? A gente não tem que depender do outro para perdoar. Eu sei que esse é um exercício muito difícil, né? Muitas vezes bem amargo assim, para o ser humano, porque a gente guarda, nossa tendência, infelizmente, é de guardar coisas. E é difícil se livrar muitas vezes dessas coisas, mas é isso que Deus pede, que a gente exercite todos os dias isso, né? Porque esse ciclo precisa ser sempre positivo, precisa ser um ciclo produtivo também na nossa vida, né? Para a gente poder estar sempre bem com Deus também, porque a gente não fica bem com Deus se não consegue perdoar o outro. Isso aí a gente tem que ter consciência, né? Que a misericórdia de Deus refletida em nós tem que se refletir também no outro. A graça de Deus que nos dá tem que se refletir no outro também. E isso é muito difícil mesmo, né? Porque a nossa tendência humana é sermos legalistas, né? Nós somos muito legalistas, porque a gente vive numa sociedade dita, né, aí de direito, né? Um sistema de direito que agora já nem se sabe como que ele é, se é ou não de direito, porque tá meio sem direito agora, mas por causa dessa lei que existe, a gente tende a usar esse mesmo tipo de visão com relação aos nossos relacionamentos. Fez, paga. Deve, paga, né? Causou isso, tem que fazer alguma coisa para restaurar. E, na verdade, Deus trabalha no outro sentido. A matemática de Deus, a gente falou aqui, é outra. Então, Deus usa graça, né? E graça o que é? É alguma coisa que o outro não deve, não merece, nunca vai merecer. Então, pela graça é que a gente tem que perdoar, pela misericórdia de Deus. Você vê como o perdão de Deus é restaurativo, né? A gente perdoa, mas não quer ficar perto às vezes, né? A pessoa, se Deus nos perdoasse, não quisesse ficar perto da gente, né? Perdoa o Marcos lá, mas eu não vou mais lá. Exatamente. Aí complicou. Então, que o perdão dele é restaurativo. Ele perdoa porque ele quer restabelecer comunhão. Esse é um dos maiores desafios. A gente perdoar pessoas e restabelecer comunhão com elas. É muito difícil, é um exercício e não é assim do dia para a noite também. Tem que ter muita busca, né, muito entendimento, tem que estar assim num nível muito bom, né, espiritualmente para poder. Mas todos nós temos que buscar isso, temos que chegar lá. Até mesmo, e até numa visão, se a gente falar, assim, numa visão até egoísta. Por quê? Porque se tu perdoa, tu vai ficar bem. Entende? Quem perdoa vai ficar bem. Então tem um nível de egoísmo aí também. Sim. Ao mesmo tempo de altruísmo, mas egoísmo. A gente, na verdade, tem que fazer por altruísmo, por Deus, não por nós. Mas se a pessoa egoísta também quiser ficar bem, ela eu vou perdoar porque eu quero ficar bem. Então, pensando do ponto de vista... Né? O orgulho de ser muito bom. Isso, né? O orgulho de ser perdoador. Pensando desse ponto de vista, em todos os sentidos, para todas as pessoas, o perdão faz bem. Existe o orgulho até da humildade, né? A pessoa que ela é muito humilde, ela sabe, ela tem autoconfiança.
consciência que ela é muito humilde, muito querida, ela fica orgulhosa disso. Isso é pecado. É pecado, a tentação é muito difícil. Bom, então a gente viu que o perdão é uma demonstração da nossa fé. A fé também é demonstrada pelo perdão. E agora a gente vai passar para os exemplos que também vai cair na parábola do filho pródigo, né? No slide 6, em que ilustra o perdão, né, do pai, quando ele recebeu o filho arrependido lá, todo, né, já assim, ultrajado, e o pai recebe ele com uma festa. Então isso aí é um exemplo do perdão, e como eu disse, é uma analogia do perdão de Deus por nós. O apóstolo Paulo também tem um outro exemplo ali, né, do perdão de Deus pelo arrependimento dele, porque de perseguidor, né, o apóstolo Paulo era um homem, assim, no judaísmo ele era o que estava à frente em todos os aspectos, era o mais leal, né, o mais cumpridor, o mais dentro da lei judaica, aquele que era muito era um exemplo para o pessoal da época. Além da sabedoria que ele tinha, ele era um exemplo de vida, de testemunho no judaísmo. E de repente ele é derrubado do cavalo, né? Cai do cavalo e tem uma experiência de arrependimento e perdão de Deus. E também o carcereiro de Filipos, né? A gente esteve nessa prisão do carcereiro de Filipos. Nas ruínas que existem hoje na cidade lá na Grécia. E ele é um lugar assim de pedra, que as grades eram colocadas, grades grossas colocadas de alto a baixo assim, e no fundo é uma caverna assim. E ali o carcereiro estava guardando o Paulo, o Pedro, não. E aí ali que veio o terremoto, porque ali é uma região que fica bem nas placas, e veio o terremoto e abriu ali a prisão, e eles se apavoraram achando que eles iam fugir, porque eles estavam cantando, né, bastante. E aí eles não fugiram, e aí o carcereiro se converteu ao Evangelho, ele e toda a família, como diz lá na Bíblia. E isso também então é um exemplo de salvação, né, de perdão e de testemunho, né, também deles, porque eles disseram, não, a gente não vai fugir, a gente está preso, vamos ficar aqui, né, estamos presos, não temos por que fugir. E ele achou que como o terremoto abriu a prisão, todo mundo ia sair correndo, né? E inclusive os outros presos que estavam lá não saíram, né, porque já tinham sido evangelizados por eles. Bom, agora então a gente vai passar para o terceiro item no slide, que é o da paz, e a Suzy vai ler para nós o trecho que está lá em Isaías 26, 3 e 4. Te perdoo. Mas tem aqui, ó. 26 e quê? Isaías 26, 3 e 4 tem aqui, ó. 26, 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém. Agora a gente vai entrar então no terceiro item, e é um item até que o pastor já antes citou aqui, que é a questão da paz. Porque, como a gente viu, esses três conceitos são sequenciais, são interligados, né? O arrependimento leva ao perdão e o perdão leva à paz. É a consequência de se arrepender e de perdoar é a paz, né? Quem se arrepende e perdoa imediatamente vai receber a paz. E isso aí todos nós vivenciamos no dia a dia, né? Depois de uma discussão, de uma briga, e de uma restauração, a gente sabe disso no relacionamento humano, né? Quando existe a restauração e existe até a palavra que se usa para isso nas relações humanas é fazer as pazes, né? Na verdade é restaurar a relação, e essa relação vai trazer
paz e serenidade de novo para aquele relacionamento, seja de marido e mulher, pai e filho, colegas, vizinhos, né? Qualquer pessoa que tem, né? E nós vivemos essas tensões no dia a dia, isso a gente pode experimentar facilmente. E a paz, como foi dito pelo pastor também, a paz interior não se conquista por mérito próprio, mas é como presente de Deus, através da relação em Jesus Cristo, a nossa fé em Jesus Cristo, né? E também a paz não é, como também ele disse, não é ausência de conflito, ausência de guerra, né? Mas é muito mais que isso. É uma profunda tranquilidade e bem-estar que vem da reconciliação com Deus. E porque quando nós, na verdade, estamos em conflito com o nosso irmão, nós não estamos só em conflito com o nosso irmão. Por quê? Porque Deus pede para a gente ter um relacionamento saudável com Ele e pede para ter um relacionamento saudável com o irmão. Então, quando a gente está brigado com alguém, a nossa briga não é só com aquela pessoa, é com Deus também. A gente está intranquilo em relação a Deus, não está feliz em relação a Deus. Aquilo não consegue nos trazer felicidade, né, totalidade. Então, isso a gente tem que ter presente. Tanto que quando a gente está com problemas no relacionamento, a nossa tendência, ou a gente volta para Deus e tenta se agarrar em Deus, ou a gente foge de Deus, né? A gente não consegue, fica uma turbulência no nosso relacionamento com Deus quando a gente está de mal com alguém. Não conheço nenhuma pessoa que consiga não ser assim, porque faz parte do nosso ser isso, né? A gente é de Deus, então a gente responde para Deus, né? E todas as relações do ser humano, não só com Deus, mas com a natureza, com a terra, com a criação, sempre precisa estar bem para que a gente esteja bem com Deus, né? Até quando a gente era criança, que pegava o bodoque e matava passarinho, na época nem tinha consciência ainda, né? Mas na hora que tem consciência, tu sabe que isso também fere a Deus na hora que tu mata o passarinho, por exemplo, né? Então a gente tem que estar bem para estar bem com Deus, precisa estar bem com a natureza e com a criação. E a palavra hebraica, o pastor até citou, na Shalom é uma palavra hebraica que significa plenitude, harmonia, integridade, prosperidade e bem-estar. É uma completude assim, aí, e tranquilidade interior, onde não existe nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E essa é a paz interior, que acontece independente das circunstâncias. Não precisa o meio estar em paz ou estar tranquilo para que a nossa paz esteja presente. A paz é possível num ser humano diante de uma situação de caos, diante de um meio caótico. Isso é possível. E essa paz, essa Shalom, ela se estende para o meio, né? Então quem tem essa paz, ela vai espelhar, vai levar o meio, vai refletir no meio essa Shalom e nos relacionamentos também, e aí se reconciliando e harmonizando tudo. E agora a gente vai ler Romanos 12, 18 para ver que a paz não é só ela não é só algo que a gente recebe, mas é algo que a gente também promove. Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então ele está dizendo que a gente precisa também ser promotor da paz. Ela é mandamento nesse caso. Então aí o que o Paulo está dizendo, que a palavra de Deus, que a vontade de Deus, é que a gente tem que promover a paz, a gente tem que buscar a paz. Além de viver, buscar a paz interior, a gente tem que buscar a paz nos relacionamentos e a paz entre as pessoas. Não é da gente, de mim com as pessoas, mas é entre as pessoas. Então tem que ser promotor da paz, né, nos relacionamentos. E a Bíblia diz que também ela é um fruto do Espírito Santo, e isso é importante, porque ela é fruto da presença do Espírito Santo na gente. Então esse Espírito presente, ele nos dá essa Shalom. Vai ler Gálatas 5, 22 e 23, é conhecido. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei.
E a gente vê também que a paz interior não é algo que se chegue assim, à plenitude nunca. Ela é algo que a gente tem que buscar todos os dias. Tem que ter uma entrega e uma busca em Deus, através da oração, principalmente, da leitura, da meditação, né, para poder alcançar e manter um relacionamento íntimo com Deus e buscando também, né, manter um relacionamento adequado com as pessoas. Tem que ter, como a gente dizia na minha época, não sei se ainda é assim, né, as coisas mudam tanto com as gerações, tem que ter cifragol, muitas vezes, para as coisas. Não sei se hoje ainda usam esses termos, né, quer dizer, usam uns termos aí que dizem que eu sou antigo, mas esse eu não sei se é antigo aí. Então, essa busca tem que ser constante da paz interior, porque também diz lá na Bíblia que ela excede todo o entendimento. Ela não é algo só racional. Ela vai muito além do racional. Ela vai para o nível espiritual. Isso está escrito também lá na Bíblia. Conectar-se com Deus, né? Buscar a oração, confiar em Deus, viver em obediência. Isso também é digamos assim, algo que a gente precisa fazer para obter a paz, é viver em obediência à palavra de Deus, né? Muitas vezes a gente desobedece a palavra de Deus e a paz escapa porque a gente desobedeceu, né? E aí a gente se dá conta que a ausência da paz é porque a gente não obedeceu. Porque a gente não obedece, aí vem os problemas, e os problemas tiram a paz. Então, obedecendo a palavra de Deus, a probabilidade de ter problemas é muito menor. Não que não vão acontecer, porque os problemas não dependem só de nós, dependem dos terceiros também envolvidos, terceiros interessados. Mas quanto mais se obedecer, menos probabilidade de perder a paz, né? Buscar perdão e perdoar, né? Buscar a reconciliação, aprender a lidar com as dificuldades, entender que a paz bíblica não significa não ter problema, ao contrário, né? Mas significa que a força para enfrentar e resolver vai ser muito maior, né? Vai ser muito mais segura, né? Porque a gente tem uma fonte de segurança que é Deus. E por isso a gente não pode se desesperar, exatamente. Ser pacificadores, como eu já falei ali, né? Descansar em Deus. Filipenses 4:7, Suzy. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a gente precisa ter essa conexão com Deus. A gente vive, né? E isso a gente nota muito como no Ocidente, no mundo ocidental, se vive de maneira material. As pessoas, em geral, vivem de maneira material. O percentual de pessoas que buscam a espiritualidade é muito baixa em comparação com o mundo oriental. Isso é perceptível, assim, muito perceptível. Então, o que a gente precisa é buscar cada vez mais a espiritualidade. No nosso caso, cristãos, na Bíblia, na oração. Isso é muito importante para o equilíbrio nosso, individual, pessoal, familiar e da própria sociedade. Isso é perceptível como acontece. A sociedade oriental, ela tem um índice de espiritualidade muito grande. E isso a gente não tem no Ocidente. Pelo menos aqui no Brasil, talvez em algum... Não, mas eu acho que em geral. A Europa hoje é praticamente assim, é zero de espiritualidade. E agora que está entrando o islamismo, ela está começando a ter espiritualidade islâmica lá, muçulmana. Então, hoje está acontecendo isso na Europa. Tem mais, o índice de pessoas religiosas está aumentando graças aos muçulmanos, que tem bastante filho, que são muito voltados para a espiritualidade. Em geral, os muçulmanos buscam diariamente, tanto que as orações, eles, né, na hora certa, não tem o que impeça eles. Então, a gente precisa buscar cada dia mais isso, buscar a espiritualidade para que a gente consiga ter um nível de vida agradável a Deus, aquilo que Deus espera de nós, que, por outro lado, nos beneficia. É benéfico para nós também. É benéfico, vai fazer bem para todo mundo, individualmente para a gente, para as famílias e para a própria sociedade. Bom, então a Bíblia ensina lá que o arrependimento sincero, que inclui a tristeza pelo pecado e a decisão de abandonar o pecado, esse é o caminho para receber o perdão de Deus. E que a gente só pode experimentar a paz se a gente viver esse ciclo, o ciclo do arrependimento e do perdão.
E a Bíblia apresenta isso como sendo uma chave para a fonte da verdadeira felicidade. Eu tenho ainda um exercício, mas acho que vai ficar para vocês fazerem em casa, porque a gente está sobre a hora. Me empolguei aqui, né? Falei além do script. E tem ali o exercício no slide, o seguinte, que é pensar alguns outros exemplos lá de arrependimento, perdão e, consequentemente, de paz, que estão ali naqueles textos bíblicos. Ok? Alguma coisa ainda a ponderar? Podem ponderar aí, discordar, concordar, etc. Discordar não vai ter como, foi apresentado tudo como diz que se discordar, sai da igreja, não tinha que fazer. Uma pergunta. Pode discordar de mim, não da Bíblia. Por favor. Uma pergunta que está falando do estudo aí, que eu estava prestando atenção, e esse estudo é bom para aprender, como fala a palavra de Deus, né? Eu estou gostando desse estudo de manhã, todo dia de manhã, porque eu estou aprendendo com o pastor Marcos, ele de boa, e todo mundo está um com o outro para dar tudo certo. Amém. Só isso que fala. Amém. É isso aí, a gente tem que buscar cada dia mais. Eu acho interessante o Shalom de Jesus na tempestade. Está dando uma tempestade, imagina isso aqui, está dando uma tempestade absurda, os caras com medo de vai afundar tudo. Lá no fundo, Jesus, você não vai olhar água, calminho, tranquilo. E aí, ele estava com uma paz interior, né? Ele o controle de todas as coisas. E os discípulos, eles sabem que para parece um fantasma. Ele está achando um fantasma. Foi isso. Jesus ele fala que Shalom, ele declara o Pai de todas as coisas e o mar Pai de tudo. Aí às vezes eu penso isso na nossa vida, que é uma coisa que eu tenho que corrigir também. Às vezes a gente olha, vai fechar o mês financeiramente, sair fora cada vez mais perigoso, andar no centro no telefone falando aqui, já não dá mais direito, é tudo tão difícil. O nosso estado do governo aí, questões políticas do Brasil, financeiro, dólar subindo, é uma tempestade gigante, e às vezes eu não durmo, demora um pouco para dormir. Né? Mas não pode, a gente tem que descansar. Aquele que anda sobre as águas nos ensinou que a paz está dentro da gente e ele cuida de nós. Né? Um amigo meu, um amigo não, um conhecido meu, conheci o autor da música A Alegria Está no Coração, e aí um dia ele deu um conselho para mim que eu nunca esqueci. Falei, como é que faz para você passar esses perrengues todos, né? Aí ele falou, meu segredo é toda manhã tomar um comprimido de confiol. Toma um comprimido de confiol com água e vai. Né? Então confiar em Deus mesmo, né? A paz de Deus, que Ele me religou com o Senhor através de Jesus. Se Ele fez isso, que era mais difícil, né? Que era impossível pela lei, como diz Romanos, que era me redimir dos meus pecados e me tornar amigo dele de novo. Aqui é política, aqui é comida, aqui é as coisas dele. Então é a paz mesmo, de poder deitar, dormir, tranquilo, sabendo que Deus está cuidando da gente. Amém. Obrigado, então, amados, pela presença, pela compreensão, pela atenção. Shalom a todos. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Boa semana. Vou na paz de Jesus, deixa eu dar a bênção para nós. Eu não, é a bênção do Senhor. Eu sou só um canal. Vamos ficar em pé? Que a bênção de Deus Pai, o nosso Deus amado, que a bênção de Jesus Cristo, aquele que derrama sua paz sobre nós, e o Espírito Santo, que é o que testifica a paz em nossos corações, seja sobre nós hoje e sempre. Amém. Amém. Mais uma vez, feliz dos pais aos pais. Tenham um bom almoço em família. Que Deus os abençoe.